pessoal, tudo bem? Vocês estavam com saudades da gente? Porque a gente estava com saudades de vocês, Demais. né? Estamos agora retornando com o Estação Pet, um programa do Vozes da Estação. Bom, se você chegou aqui nesse episódio hoje, eu imagino que você esteja com dificuldades com seu cão. E eu entendo exatamente o que você está passando. Então, sai para passear, o cachorro late, o cachorro puxa, você não consegue receber visita em casa. E tudo que a gente quer quando a gente está com o nosso cão é compartilhar os momentos com a nossa família, com os nossos amigos e com os nossos cães, que também são membros da nossa família multiespécie, né? E para isso nós vamos bater um papo hoje com o nosso Rodrigo Wilbert, soteropolitano, Luiz Souza, que vocês já conhecem, mas que hoje está aqui enquanto integrante desta bancada e não mais enquanto convidado. Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Então, tava com muita saudade daqui, né? A gente gravou um episódio fora, a gente ficou um tempo aí até o início desse ano sem vir aqui. E é um prazer dividir a bancada aqui com Vanessa. Obrigado, Vanessa, pelo convite, obrigado a toda a equipe, né, pelo apoio e pelo convite de integrar essa bancada aqui. Na verdade, esse convite foi só uma formalização do que a gente já vinha fazendo, né? Porque, basicamente, esta bancada não é a mesma sem a sua presença. Oh. Mas, tirando a rasgação de seda, vocês sabem que Luiz é uma pessoa muito querida, todo mundo gosta muito aqui de você no estúdio e o seu trabalho é fenomenal. Então, hoje a gente vai bater um papinho sobre reatividade, né, Luiz? Sim, sim. Vamos falar sobre reatividade, que é um tema muito sensível. Tudo que você falou durante esses anos, que eu não vou falar quantos, para você não dizer que eu sou velho, né, que eu trabalho com reatividade, Vanessa sabe do que eu estou falando. A gente tem que oferecer muita condição para que o tutor esteja confortável e para que ele entenda qual é essa condição do animal dele. Então, entre risos, choros e tentativa e a pessoa dizer a todo momento que vai desistir, que não aguenta mais. Então, isso a gente enxerga na pessoa, a pessoa como se estivesse sufocada pela reatividade. Então, quando o tutor ele tem não sabe, ele olha para todos os lados, ele não sabe o que fazer, a gente, para tentar ajudar esse animal e essa família, a gente diz, olha, se você está se sentindo assim, provavelmente seu cão está 10 vezes pior do que você. E é realmente o que acontece. Pois é. Agora, antes da gente começar a entrar em como resolver este problema, né? O que você aí pode fazer na sua casa, além de contratar um profissional do comportamento? É essencial. Não vai passar e não vai resolver sozinho. Não vai. Mas eu vou até compartilhar aqui com vocês, eu vou aproveitar esse espaço para fazer uma sessão de desabafo de tudo que eu vivi na minha vida até hoje enquanto tutora de cão reativo. Mas esclarecer para as pessoas o que é a reatividade, porque, em verdade, o que a gente mais vê são os efeitos, né? Que é o cão latindo e puxando, o cão tentando morder, um cão desconfortável, ansioso. Alguns cães que também demonstram desconforto, mas que as pessoas não enxergam enquanto reativo porque eles ainda não estão latindo ou avançando, né? Então, esclarecer para o pessoal de casa. Isso que vocês estão passando tem um nome. Tem vários nomes, na verdade. Tem vários. Então, gente, a reatividade, a gente sempre fala que as pessoas só enxergam a reatividade porque ela incomoda a pessoa. Mas, antes disso, ela já trouxe uma série de incômodos para o cão, para o animal. E a gente está falando do ponto de vista emocional. Então, quando a gente fala de reatividade, é de reagir. Então, a gente está falando de um universo. Então, por isso que uma das primeiras abordagens que a gente vai fazer para essa família, e olha que eu não estou falando aqui do cão, a gente vai fazer uma avaliação. Então, não tem como eu treinar um cão, eu começar a treinar um cão, se eu não fizer uma avaliação minuciosa desse caso. Por quê? A gente tem como embriões da reatividade, como motivadores da reatividade, não há agressão. Não há agressão, mas a gente tem o medo e a ansiedade como principais componentes. Então, se a gente fala de medo e de ansiedade, a gente tem um mecanismo, né? Qual todos os mamíferos têm um mecanismo que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é da luta e da fuga, né? Que são mediados pelas catecolaminas,
Em miúdos, são... Em miúdos, por favor, Luiz, porque catecolamina... O que são catecolaminas? Catecolaminas são os neurotransmissores da mesma família da adrenalina. Então, quando a gente diz assim, a adrenalina está alta, a adrenalina é uma catecolamina. Então, elas vão colocar a gente em ponto de ataque ou de fuga. Então, os dois extremos fazem parte da reatividade. O medo extremo e a resposta a esse medo, que muitas vezes é com a agressão. Então, a gente vai enxergar isso que você falou, que a gente chama, quando a gente está falando de comportamento, e eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é para clínica comportamental. Então, todo médico veterinário, ele trabalha com clínica comportamental. Então, em clínica, a gente tem os sinais clínicos, né? E os sinais clínicos da reatividade são esses: agressividade, ou medo de sair de casa. Muito cão, tem cão que não coloca uma coleira. E tem muita gente que diz assim, nossa, que besteira, um cão não coloca uma coleira. Por quê? Porque a coleira está atrelada a coisas ruins para a exposição, porque a gente acha que a gente tem que colocar nosso cachorro na rua. Eu tenho a vida, quando a gente pega um cão, a gente pensa que a vida é uma propaganda de margarina. Sim. Que eu tenho que passear domingo de manhã com o meu cachorro, como todo mundo faz. Mas às vezes esse cão ele não está preparado. Então, gente, a reatividade, ela vai ter isso que a Vanessa acabou de pontuar. O cão que puxa, o cão que late, o cão que é inseguro, o cão que não suporta aquela pressão. Ou no ambiente interno, quando você recebe alguém que ele não se sente seguro, ou no ambiente externo, como de um passeio, como colocar num carro, como uma ida ao veterinário, como qualquer outra coisa. E aí mora um grande perigo, porque ao invés de você ajudar o seu cachorro e acalmar o cachorro, a gente fica com vergonha. O que é que a gente faz com o cachorro? Briga. A gente repreende, a gente coloca esse cão num estado emocional muito pior. Eu não estou falando isso para ninguém se sentir mal, mas é para que você reflita e procure ajuda profissional para entender que você não está resolvendo o problema. Você está colocando em cima do animal a carga emocional dele e por cima da carga emocional dele você está colocando a sua. Sim. E aí a Vanessa, que já fez consultoria comigo durante bastante tempo, sabe o quanto que eu falo. Relaxa, acalma o cachorro, fala mais baixo. Olha, deixa ele latir. Das nossas sessões eram Luiz me educando, né? Sim. E me acalmando, porque Isso. a maior parte das vezes a gente, enquanto tutor, tá incomodado porque você não quer incomodar os outros, Isso. você fica com vergonha. Ou, pelo menos, isso eram as coisas que eu sentia quando eu tava com o meu cão, né? Isso é internacional, isso tem livros do mundo inteiro falando sobre isso. Sobre o que o tutor do cão reativo sente, né? Poxa, existe um desejo quando aquele cão vem para sua família. O desejo é de que ele esteja em harmonia. No momento que ele não tá e que a comunidade toda ainda vira para você e diz assim, olha, seu cão é assim por sua causa. Nossa! Então, gente, eu vou contar uma história minha, que eu acho que eu contei a Vanessa outro dia. Eu tenho um cão que veio para mim e é reativo. Então, eu sou profissional há 13 anos, né? 13, 14 anos, não vou nem lembrar. Mas é por aí. Você ia falar em números? Eu não ia falar, mas falei. E o meu cão, eu peguei muito jovem, muito novinho. E, às vezes, são características da personalidade do cão e coisas que vão acontecer na sua vida que esse animal ele vai desenvolver reatividade. Então, esse cão meu é reativo, que está em treinamento, já melhorou muito. Mas, assim, outro dia eu fiz um passeio com ele, às 10 e tanta da noite, num lugar bem aberto, bem tranquilo. Ele foi suportando. Eu resolvi pegar um lanche, porque eu vi que ele estava muito calmo. Só que de uma vez chegou o motoboy, chegou um monte de gente no lugar que eu fui pegar o lanche, e ele começou a latir. E eu vi que ele estava desconfortável, eu peguei a senha, falei com o rapaz, falei assim, eu vou me afastar. E quando eu me afastei do pessoal, eu falei, eu tô aqui na frente. Ele parou, ele voltou a fazer o passeio dele normal. E de repente eu fui abordado por uma pessoa que se dizia adestrador. E aí eu vou contar uma história que, às vezes, para as pessoas, você já deve ter ouvido muito isso, né? E aí o rapaz fez assim, olha, eu sou adestrador, você não pode deixar o seu cachorro fazer isso. Ele está liderando. Eu falei, amigão, olha só, eu também sou. Eu sou médico veterinário, sou comportamentalista, sou adestrador. Às vezes eu nem falo que eu sou veterinário, eu digo, eu sou adestrador também, porque até a pessoa entender, às vezes, demora. Eu falei, eu sou adestrador também. Mas ele está bem agora, está passeando, ele só precisa se afastar. Ah, mas ele está liderando, ele está escolhendo o que ele vai fazer. E isso está errado. Aí eu falei, não está errado. Esse conceito seu de
liderança, dominância, não sei o que, isso caiu, isso foi da década de 70, isso já caiu há muito tempo, a gente não trabalha mais com isso. Então, aí ele, tá, quantos anos? Aí ele olhou assim com um olhar de julgamento, eu aprendi a não ligar tanto para isso, mas incomoda, né? Uma coisa é você ser profissional, Sim. outra coisa é você ser tutor, Sim. porque ele olhou com um olhar de julgamento, quantos anos tem esse cachorro? De 6 anos. E as pessoas não entendem que, às vezes, a luta, enquanto treinador, enquanto tutor de um cão reativo, ela dura anos. Um cão, ele não vai ficar 100% e do jeito que você quer. Alguma coisa vai incomodar aquele cão, e é o que acontece na reatividade. Então, ele latiu, eu entendi que aquilo era demais para ele, eu me afastei, eu fiz o correto. Mas você vê que mesmo fazendo o correto, as pessoas elas tentam impor as suas concepções Sim. de treinamento e de conduta com o seu cachorro. Mas o fantástico é a sua paz de espírito, né, Luiz? Porque eu certamente não teria respondido. Mas essa paz de espírito foi ali por fora, mas por dentro eu estava, né, pipocando e não queira saber o que passou pela minha cabeça naquele momento, porque é revoltante, né? Porque assim, eu analisei essa abordagem de 2 pontos de vista, tanto como tutor de animal, porque eu não pedi ajuda dele. Então, as pessoas elas se acham no direito de invadir o seu momento com o seu cachorro. Sim. Se assim, vou procurar um adestrador, se botasse uma placa na cabeça, quero um adestrador para o meu cachorro, seria uma coisa. Pois é. Mas a segunda era, quantas pessoas que eu pego isso, gente, eu não estou falando da boca para fora, eu pego muitos tutores que me procuram para fazer um treinamento, eles não me procuram não foi o primeiro profissional. Às vezes eu sou o 4º, eu sou o 3º. No meu caso, o 7º. Pois é. Que, assim, a pessoa já veio com experiências com esse tipo de abordagem. Que você tem que enforcar o cachorro, que você tem que gritar com o cachorro, que você precisa fazer isso, fazer aquilo. Então, como é que as pessoas estão acostumadas a lidar com a reatividade? Não resolvendo a reatividade, mas estancando. Eu preciso tolir o cachorro. Por quê? Agora ele parou de latir, ele está bem. Não. Às vezes você colocou o seu cão numa situação de estresse tão alta que ele parou de latir e ele está pior por dentro. Emocionalmente ele está pior. Mas para você está lindo. Por quê? Porque você resolveu o seu problema. Sim. Mas você já pensou no problema do cão? Eu vivi isso lá em casa, né? O Luiz sabe. Quando o Kalel chegou muito filhotinho. Com 45 dias, então ele já veio num formato completamente equivocado, né? Hoje a gente já não trabalha mais dessa maneira. Então ele veio antes do tempo certo, ele fez uma viagem de avião, ele veio de um criador que muito provavelmente criava os cães soltos, sem nenhum tipo de trabalho, sem nenhum cuidado. Eu não sei, né, como é que foi essa interação prévia dele com os seres humanos. Quando ele veio, a gente já fez, né, contratou um profissional que veio acompanhando, e que a nossa sorte é que a gente começou com um profissional que não era do tradicional, né, utilizava técnicas mistas, mas que tendia muito mais ao positivo. E aí eu fui me apropriando desses acontecimentos, mas a reatividade de Kalel veio acontecendo e aparecendo ao passo que ele foi se desenvolvendo, né? E o que todo mundo falava em volta era que a culpa era minha, porque o cão é um reflexo da pessoa. Eu dizia, meu Deus, eu sou assim, às vezes, mas acho que fiquei até mais depois, mais Sim. que ele hoje. Mas vinha se carregando essa culpa e a gente ficou desesperado tentando achar uma solução, tentando achar alguém, até que a gente achou um perfil de treinamento de uma figura emblemática no treinamento de cães, que eu acho que todos vocês em casa conhecem, que se chama César Millan. Eu acho que a gente pode, né, citar nomes, mas que é uma pessoa que, apesar de ter espalhado para todo mundo a importância de você treinar seu cão, ele trouxe conceitos completamente equivocados, que já não são mais utilizados, os conceitos de dominância, de que você precisa ser o líder do seu cão. Poxa, é importante que a gente seja uma referência e que a gente ensine para o nosso cão o que a gente quer, mas você não precisa fazer isso através de coerção, através de força, através do medo. E foi justamente nesse período que a gente passou por essa experiência de treinamento nesse modelo, que eu comecei a ter uma péssima relação com o meu cão, porque tudo que ele via, sentia e recebia de mim era dor, era reclamação, era coerção, eram puxões. Então, Kalel começou dentro de casa a se esconder de mim, a ficar com o rabinho abaixado e
acho que a gente levou uns 3 meses nesse modelo de treinamento. E aí, nesse formato de treinamento, eu disse, não, pra mim não dá desse jeito. Eu tô machucando meu cão, não é isso que eu quero. Como é que eu tô com um profissional que está me orientando e ao invés de eu estar zelando pelo meu cão, eu estou utilizando técnicas que são que estão estragando o nosso vínculo e a nossa relação, né? Então, depois dessa fase, eu fui procurar outros profissionais. Ainda passei por outros profissionais que, apesar de trabalharem com outras técnicas, não se enquadravam com o meu perfil, exatamente porque não tinham esse olhar de Luiz, de olhar para mim, entender o que eu estava sentindo. E não que ele fosse meu psicólogo, mas quase isso. Mas era uma pessoa assim que olhava para mim enquanto tutora, olhava para mim enquanto Vanessa, não olhava só para o meu cão. Então levou um tempo para a gente chegar nesse lugar. Sim. E uma das coisas assim que eu agradeço muito foi o fato de que eu comecei a estudar com um livro que se chama From Fearful to Fear Free, que se chama de medroso, né, fazendo aí uma tradução livre, né, de com muito medo para livre do medo. E aí foi aí que eu descobri que existia veterinária comportamental, né? E foi assim que eu achei Luiz. Então foi a partir daí que eu comecei a ressignificar a minha relação com o Kalel. Então acho que faz a gente já treina com o Kalel há uns... Ele fez 8 agora, então 6 anos. Então, o Luiz está há 6 anos nas nossas vidas. E foram pelo menos uns 3 ou 4 anos atrás que Kalel voltou a balançar o rabo espontaneamente pra gente. Então, veja, eu passei 3 meses com uma técnica de treino completamente inadequada, apesar de ainda ser liberada no Brasil, né? É algo que é permitido. Muitos treinadores, infelizmente, ainda utilizam, apesar, né, da falta. E depois a gente faz algum episódio conversando sobre o porquê que não se utiliza mais as metodologias tradicionais. Ou não deveria se utilizar mais, né? Mas nós passamos esse período... Então, 3 meses foram anos para a gente reconquistar o que a gente perdeu em 3 meses. Isso. E o cão só vive, 12, 15 anos. Exato. Então, foram anos para eu reconquistar com ele. E hoje a gente chegar em casa, ele tá tranquilo, relaxado, balançando o rabinho. Os meninos foram lá em casa. Exato. A gente vai mostrar essas gravações aqui. Vamos falar sobre isso. Era pra gente ter gravado eles entrando. Vamos ter que fazer de novo. Como era Kalel antes, né? Kalel, ele não podia ver ninguém pelo vidro. Ele não podia perceber que ninguém estava na sua casa, né, Vanessa? Exatamente. E todo mundo, ele indo pra brincar... né? Sim, para interagir, para pedir carinho. Então... E isso faz parte dessa construção a partir de uma abordagem, né, desse olhar que você está trazendo, Luiz. Então, não é só... Vocês vão precisar buscar ajuda profissional? Vão. Resolver sozinhos? Muito provavelmente não. A não sei que vocês vão fazer um treino de... um treino não, a não ser que vocês escolham estudar adestramento e virem adestradores, né? Mas vocês também é uma alternativa. A maioria dos treinadores hoje de cães reativos, eles vieram disso. Sim. Eles vieram de treinar os seus próprios cães, né? Eu conheço alguns que vieram porque viram que a serra para escalar era muito alta. Sim. E aí eles se tornaram adestradores, foram estudar de forma... consciente, né, do que estavam fazendo ali, aplicando. Porque, gente, é isso, o cão... Aí Vanessa falou dessas teorias, né, dominância, de ser líder, de ter que gritar, do alfa e tal. Gente, isso a gente não utiliza mais, tá? E quem está falando isso não sou eu, o próprio pesquisador que propôs isso. Ele mesmo, olha o que eu estou falando, não fui eu, não sou eu, não é vontade do Luiz, veterinário, comportamentalista, que gosta de bicho. A própria pessoa que estruturou esse estudo, ele apontou onde estavam os erros. Esse estudo foi feito com lobo cinzento, é uma outra espécie, é um outro animal que não seu cão doméstico. Então, quando a gente trabalha com cão, e isso veio de algumas leituras, de algumas coisas... e veio de uma percepção também, porque eu comecei a entender e depois eu comecei a ver nos livros que isso também era muito frequente, principalmente o Não Mate da Karen Pryor, sim, e que o tutor ele tem que ser o porto seguro do seu cão. Sim. E você vai ver isso em outras técnicas, como o próprio Fear Free, que a gente trabalha muito o treinamento baseado no tutor sendo o maior vínculo do animal. Então, quando você está numa situação difícil, você quer quem do seu lado? Você quer um familiar ou você quer um completo desconhecido? Sempre é um familiar. Perdão, Luiz, lhe atrapalhando, mas assim, a gente sempre compara muito, né? E traz muito enquanto tutor, diz, ele parece gente, parece que ele entende. E
de certa forma, é importante a gente acolher eles, mas é importante a gente entender também as diferenças enquanto espécies diferentes. E aí eu já perdi aqui o que eu ia falar. Porque... Mas era no sentido de que a gente precisa olhar para esse cão, entender ele enquanto cão, entender que ele não vai entender as coisas e não processa da mesma maneira que o ser humano processa. Então, o treinamento de um cão reativo, ele pode ter um protocolo. Como a gente parte, o cão é reativo, mas como você falou aí, se ele puxa a coleira, existe um aspecto que precisa ser trabalhado. Se ele late, existe um outro aspecto que precisa ser trabalhado, como a calma, o relaxamento. Se ele não olha... meu cão fez 10 anos de adestramento. Ele fez um adestramento e em casa ele senta, deita, rola, ele faz todos os truques. Mas chega na rua e ele não te obedece. Por que isso? Porque ele não confia, porque ele não olha para você, porque você não trabalhou esse foco em você. Você está precisando melhorar o seu relacionamento. E aí a gente fala... Quando a gente fala de vínculo, a gente não fala de um vínculo excessivo que o cão te segue pela casa o dia inteiro. Mas a gente está falando de qualidade de vínculo. Porque se o seu vínculo com o seu cão ele é seguro para os dois, quando ele estiver numa situação aversiva, ele vai te procurar. Nem que seja olhando. E aí vocês juntos vão treinar. E aí? O que é que a gente faz? Não, vamos embora. Deixa esse cachorro aí. Deixa essa pessoa aí. Deixa esse caminhão, essa moto. Né? Então, a Vanessa que treinou muito comigo, eu não faço questão nenhuma, gente. Até o meu relacionamento com os cães são muito bom. É um relacionamento muito bom. Mas eu faço questão sempre de entregar o cão ao seu tutor. Várias vezes, né, Vanessa? Sim. Eu começo, treino, daqui a pouco eu tomo teu cachorro. Vai que o filho é teu. Vai, treina e eu tô ali do lado. Porque se não for dessa forma, quando eu for embora, o problema continua. Se Vanessa, se Joana, se Ricardo, sei lá, quem for o meu cliente que estiver treinando o cão, me pagou para treinar o cão dele, se ele não sabe treinar o cão dele, se eu não... Digo, Vanessa já ouviu muito isso. Fala um pouquinho mais baixo, mantém essa mão, deixa tal gestual mais claro, repete, repete menos vezes, fala de novo agora, ensinar esses times. Cadê seu clicker? Sim. Cadê essa petisqueira? Esse treino a gente vai precisar de tal coisa. Então, se a gente não estiver ali arrumando isso, mas entregando para o cliente, olha, eu estou te passando todo dia o manual de instrução do seu cachorro. Se não for dessa forma, eu não consigo treinar nenhum cão. Eu não consigo fazer nada com a reatividade que é da família. E é uma coisa assim que ao longo do tempo vai se tornando muito prazerosa, né? Porque a gente vai vendo as conquistas do cão. Então você começa a se implicar no processo e achar gostoso também. Sim. Porque aquele passeio que você fazia, que você não conseguia andar com seu cão, ele aos pouquinhos vai puxando menos, ou ele vai reagindo menos. E assim, a gente tem o lema das pequenas vitórias, é algo que é difundido bastante aí entre todo mundo da área do treinamento de cães, né? Que é celebre as pequenas vitórias. Sim. Então as pequenas conquistas são muito importantes, né? E para o tutor do cão reativo, que já tem uma vida que é tão tolhida, e eu acho que dá pra gente fazer um grupo de apoio, inclusive, de cães de tutores reativos. Eu já pensei nisso, sabia? Já? Eu acho que... se vocês quiserem, vocês colocam aqui nos comentários. Inclusive, eu nem pedi ainda para vocês para curtirem o nosso canal, para se inscreverem e para compartilharem com alguém que precisa deste conteúdo, né? Exato. Mas eu estou pedindo agora, então... Quando a gente fala das pequenas conquistas, às vezes a pessoa ela tá numa nuvem daquela negatividade, da reatividade tão grande que ela não enxerga. Com certeza. E aí toda sessão eu recapitulo, né? Eu pergunto, e aí, como é que tá? Como foi a semana? Aí a pessoa chega para mim e diz assim, não mudou nada não. Tá bom. Aí eu vou para a prática, eu vejo o cão treinando melhor, eu vejo o cão mais tolerante, eu vejo o cão olhando para a pessoa, eu vejo o cão... Eu digo, mas ele fez isso, e eu vou anotando. Aí a pessoa, realmente, isso melhorou. Isso melhorou. Digo, olha, você não está observando. Por quê? A melhora no treinamento é igual você ter uma criança, ter um filhote, ou sei lá... Tudo que cresce muito do seu lado, né, um filhote, uma criança, você não observa. Às vezes, seu cachorro cresce, você pega um filhotinho de cachorro. Com um mês, ele está muito maior, você não percebe. Uma pessoa que viu ele há um mês atrás vai dizer assim, nossa, como esse cachorro está grande, ou um filho seu. Nossa, como essa criança está grande. Você, não, tá a mesma coisa que você está vendo todo dia. Né?
Então, a reatividade é do mesmo jeito. Você está treinando, se você está treinando, que é um outro Sim. aspecto, né? Se você está treinando, porque tem uma dificuldade das pessoas cumprirem 10 minutos, 15 minutos de treino por dia, mas se você treina, às vezes você vai tendo facilidade, você enquanto condutor e treinador do seu cão, como o cão também. Mas às vezes as pessoas não enxergam isso. Sim, e por isso uma pessoa de fora é importante para apoiar, né? E eu acho que pensando nesses componentes que são importantes para você que está com dificuldade com o seu cão, por conta da reatividade, primeiro, você ter o apoio de um profissional da área que trabalhe dentro de uma abordagem positiva. Hoje é a forma que você... É o nome que vocês vão achar para profissionais que vão poder apoiar vocês dentro de uma linha de pensamento, de uma construção de vínculo saudável, né? Sem a utilização de técnicas que causem dor, desconforto, que sejam coercivas. Esse profissional, ele vai precisar fazer uma avaliação. Assim como você, quando vai ao médico, ele não pode lhe passar, lhe receitar nada, sem que antes ele entenda o porquê daquele sintoma que você está se queixando está aparecendo. O profissional do comportamento é a mesma coisa, né? Para ele entender o porquê que seu cão está reagindo. Se é porque está ansioso, se é porque está com medo, enfim, ele vai precisar fazer essa avaliação para entender de onde parte esse comportamento e o que faz com que esse comportamento perdure também, né? Para que aí possa modificar. E aí vai entrar a parte do tutor, que é a consistência no treinamento, né? A parceria nesse processo e vislumbrar essas pequenas vitórias, esses pequenos ganhos e essas pequenas modificações enquanto você vai passando pelo processo, que dependendo do cão pode ser mais longo, pode ser mais curto, mas entendendo quem é seu cão, respeitando quem é seu cão. Poxa, você se propôs a trazer esse animal para casa, ele não pediu, muito provavelmente. Aí alguém vai dizer, não, mas ele me seguiu até em casa. Tá, você é na maioria. O resto fomos nós que trouxemos estes filhotes para a nossa casa para aproveitarmos dessa companhia. Então, o mínimo que a gente pode fazer é se propor a cuidar bem deles. E durante esse processo, evitar se culpar. Isso é algo que o tutor do cão reativo faz muito, não é? Então, é se culpar. Tudo é culpa. Não, gente, é nossa responsabilidade, o nosso papel é cuidar deste cão. Mas não é numa relação de culpa. Você não faz aquilo porque você quer. Você faz aquilo porque em algum momento você é ignorante e não tem o conhecimento. Eu, por muito tempo, fui. E, assim, muitos profissionais do comportamento que hoje estão com essa abordagem respeitosa, né, principalmente quem está aí há 10 ou 15 anos no adestramento, achava que essa era a forma que existia para trabalhar com esses animais. Mas com o tempo a gente vai entendendo que não. Então, assim, por que uma premissa básica da gente levantar e dizer, mas por que não pode usar um enforcador, um choque? As pessoas usam, tá? Para reatividade. Um aversivo. Gente, pense uma coisa. Se a gente está falando de medo e ansiedade e da agressão como resposta, né, esse medo e essa ansiedade, o processo desse animal já é aversivo. Então, se eu adiciono um aversivo, eu vou piorar a agressão. Ou eu vou cortar a agressão, mas eu vou trazer consequências emocionais muito piores. Eu vou ter esse cão, às vezes, se mutilando. Eu vou ter esse cão com outras questões que são muito mais difíceis de tratar. Então, a gente tem aí, para ajudar nesse processo, desde o treinamento, e aí vem o grande lance da medicina veterinária comportamental ao nosso favor, apesar de muita gente torcer o nariz, de achar que vai ser ruim, que vai causar dependência, que é o uso dos fármacos, o uso dos psicofármacos. Eles estão, se forem feitos por um profissional que saiba o que está fazendo, de forma correta. Lógico que efeito colateral as pessoas podem ter, os animais podem ter, tomando a dipirona. Então, não é com o medicamento que vai funcionar diretamente no cérebro, né, no sistema nervoso central, que a gente não vai ter nenhum tipo de efeito colateral. Psicofarmacologia não é isso. Então, às vezes, você vai colocar ali um benzodiazepínico, não vou falar nome de medicamento para as pessoas não inventarem de fazer, mas às vezes você vai colocar um medicamento ali que você queria causar um efeito ansiolítico que vai agitar. A mesma coisa acontece em humanos. Nem todo mundo pode tomar o mesmo remédio, mas a gente começa como? Com exames antes de fazer isso, ver como é que está rim, fígado, o quadro geral desse animal. A gente começa com dose baixa, com uma posologia controlada. Deu qualquer efeito colateral, a gente diminui. Lhe pedindo aqui a palavra para completar.
Da mesma forma que não é qualquer medicamento que essa análise precisa ser feita, não é qualquer profissional da medicina veterinária que pode fazer essa prescrição. É poder até ele Quer dizer que deve, né? Que deve. Ou Porque, que tem assim, o conhecimento. a veterinária ela é muito ampla, né? E que às vezes a gente até trabalha dando apoio aos veterinários clínicos que, porventura, e eu entendo muito o clínico quando o tutor chega ali pressionando ele, você tem que passar alguma coisa pro meu cachorro. E aí ele vai, olha ali no ambulário, em algum desses aplicativos que tem lá só a dose, e ele não teve tempo de estruturar, olhar. Vão ter veterinários que vão dizer assim, olha, eu não conheço, não vou passar e pronto. Mas tem veterinários que vão se sentir pressionados a passar alguma coisa. E às vezes ele vai começar ou com a dose muito alta, ou com um medicamento que não é adequado para aquele caso. Então a gente sempre tem que desconstruir na cabeça do clínico, olha, não é igual aos antialérgicos, aos antibióticos, a outras classes de medicamento. Às vezes você colocar uma dose mais alta não vai ter a melhor resposta. Às vezes a dose mais alta vai ter mais efeito colateral. Então você vai precisar entrar com a dose mais baixa, às vezes até subdose, e às vezes nas adaptações, quando eu vejo que bateu a dose terapêutica para aquele cão, eu mantenho, porque para mim é muito melhor. Sim. Porque se era 1 miligrama por quilo, deu certo com 0,75, eu vou manter 0,75. E eu vou deixar ali, porque se eu tenho, sei lá, até 2 miligramas, ao longo do tempo eu vou ter muito mais tempo de uso daquele fármaco. Perfeito. Mas são coisas que a gente que trabalha no dia a dia com isso está acostumado. Mas o clínico nem sempre. Como a gente está aqui com o tempinho apertado, né? A produção está ali se manifestando. Eu pensei numa piada nada a ver aqui, mas tudo bem. Uma manifestação fantasmagórica. Não é nem uma piada, mas deixa quieto. O que eu queria é que antes da gente acabar o programa, a gente vai precisar fazer uma série, né, Luiz? Sobre reatividade. Esse episódio aqui, eu acho que foi só um acolhimento para você que está em casa não se sentir sozinho e desamparado, né? Saiba que estamos juntos. Mas o que a gente pode sugerir para o pessoal, assim, acho que a grande sugestão desse episódio foi: busque um profissional do comportamento que trabalhe dentro de uma linha de treinamento positivo e que esteja alinhado com você, com seus pensamentos, com as suas crenças, né, com aquilo que você deseja para sua relação com o seu cão. Então, acho que a grande dica de hoje foi essa. Mas, em termos práticos, o que esse tutor pode olhar para começar a melhorar na vida dele, que podem ser aspectos que estão interferindo e piorando a vida desse cão e fazendo com que essa reatividade esteja, né, numa bola de neve. Piorando. Então, assim, a gente tem, na reatividade, treinando cães em reatividade, a gente tem uma premissa que é muito interessante, que é: reme a favor da maré. O que é que essa frasezinha quer dizer? Por exemplo, as pessoas, às vezes, elas acham que elas precisam expor o cão o máximo possível para que a reatividade se resolva e o cão se acostume com isso. Gente, isso não vai acontecer, tá? Infelizmente. Primeira coisa cuide do emocional do seu cão. Procure conforto. A gente vai tirar esse cão, né, dessa chamada zona de conforto de forma gradativa. Então, se o seu cão ele não está preparado para receber pessoas, não force as pessoas a interagir com ele. Chegou gente na sua casa, coloque ele num quarto. Se tiver um ar-condicionado, liga o ar-condicionado. Se o veterinário indicou um feromônio, coloca um feromôniozinho lá. Faça uma proteção de ruído. Coloque esse cão de forma gradual para conhecer as pessoas. Se ele se sentir à vontade, coloque um peitoral, uma guia. Se ele ficar latindo e muito agoniado, deixe ele no canto dele, né? Ah, mas o meu cão ele não suporta passeio. Treine colocar essa guia, esse peitoral com calma. Pegar essa guia, colocar, associar coisas boas. Sair no corredor, se você mora num prédio. Sair na varanda da sua casa. Fazer passeios curtos de 3, 5 minutos. Ir até a porta da sua casa e voltar. E aumentando isso aos poucos. Então, assim, uma outra palavra que combina com treinamento de reatividade é gradualidade. Devagar, aos poucos. Dê tempo a esse cão. E não tente... Ah, Luiz, o cão latiu, reagiu. O que é que eu faço? Nada. Tire ele desse contexto apenas, porque as outras coisas você vai trabalhar junto com o profissional. E não fique irritado com o seu cão, é difícil. A gente fica, porque a gente fica com vergonha, a gente fica com raiva, frustrado, fica frustrado. Mas
seu cão não está fazendo aquilo porque ele quer. Isso. Ele está fazendo aquilo porque algo está sendo muito incômodo para ele. E a única forma dele comunicar isso. Comunicar isso. E eu vejo, e eu converso muito com os tutores de cães reativos, é isso. Quando o cão reage, você briga, você está perdendo o tempo de fazer o certo. Você não está melhorando e você ainda está perdendo o seu tempo, porque não vai melhorar, o cachorro não vai deixar de latir, ele vai confiar menos em você, você vai dificultar todo o processo que você precisa com aquele cão. E você está perdendo tempo. Às vezes você poderia estar com um clicker na mão, esperar um momento de silêncio, clicar e recompensar ele por ele ter se acalmado. Mas isso, gente, é um processo que tem que ser construído com um plano. Assim, você falou da avaliação. A nossa primeira avaliação, muita gente chega assim, mas nossa, Luiz, você cobra uma consulta para avaliar o cachorro. Minha consulta dura de 2 horas a 3 horas quando é reatividade, gente. Então eu não fico 2 horas na casa do cliente falando de nada. Hoje mesmo de tarde eu tenho uma consultoria. Eu tenho certeza que a gente vai durar aí entre 2 a 3 horas. Né? Porque a gente precisa reconstruir a relação do tutor com aquele cão nesse momento. É o momento mais importante. Para depois eu pegar seu cachorro para treinar. Chegar ali, pegar um cachorro para treinar sem saber como ele funciona, sim, não vai adiantar. Você vai perder mais tempo. Com certeza. E o profissional também. E eu acho que esses momentos em que a gente para acolher, porque quando a gente dá bronca no nosso cachorro, depois a gente mesmo fica chateado. Com certeza. Você não quer fazer isso com seu cão. Eu acho, né, que a maioria de nós não quer. É porque perde perde o seu objetivo de ter um cachorro, eu acho. Exatamente, né? Perde totalmente. E pra gente é muito melhor também quando a gente acolhe, porque enquanto você acolhe o seu cão, você está se acolhendo também. E entendendo aquele processo e acolhendo a sua frustração de, olha, tá tudo certo. As pessoas vão julgar sempre. Se você estiver fazendo A ou B, você vai ser julgado. Então faça aquilo que traz mais tranquilidade pro seu coração, né? Que é o vínculo com o seu animal. Ninguém traz um animal para não ter um vínculo bacana. Eu acho que a gente vai ter que parar por aqui. Mas antes de terminar, eu gostaria de pedir a vocês para curtirem. Eu não posso fazer símbolos com as mãos, né? Curtirem, compartilharem e o que mais? Curtir, compartilhar, seguir a gente. Comentar no vídeo. Coloque suas dúvidas pro próximo episódio. Exato. Se vocês trouxerem dúvidas aqui, facilita pra gente criar mais conteúdo pra vocês também. E eu acho que se quiserem seguir as nossas redes sociais também individuais, Luiz, a sua. Minha Luiz Souza Vet, tudo com S. Lembre-se que lá vocês vão ver coisas sobre cachorros, culinária, marcenaria e muito mais. Plantas, horta e afins. E não é apiário, meliponário. Meliponicultura. Meliponicultura, tá vendo? Já vem um próprio trava-línguas com o nome. Você aprende a melhorar a fala e também sobre abelhas. E se quiserem seguir o meu, onde tem um pouquinho sobre as minhas histórias com o Mab, com o Calé, vocês vão ver Luiz por lá. Diário de Focinho. E é isso, vamos seguir com essa série, porque tem muito mais coisa pra gente conversar, né? Eu acho que, assim, sintam-se acolhidos, vocês não são culpados, mas vocês têm o poder de resolverem os problemas dos cães de vocês, nas mãos de vocês. Tem muito conteúdo bacana na internet. Como também conteúdos questionáveis. Então, busquem profissionais que estejam avançando com a ciência, né? A gente aqui acredita em Darwin. Se você não, aí eu sinto muito, você vai ter que rezar para resolver o seu babado. Mas se você, assim como nós, acredita na teoria da evolução, então você pode acompanhar aqui, que a gente vai trazer mais conteúdos para ajudar vocês a resolverem os problemas de vocês e a terem uma relação mais saudável com o cão de vocês. Que é o objetivo. Oi, gente, quase esquecemos, mas a gente já gravou 2 episódios que conversam com o tema da reatividade, né, Luiz? Exatamente. Fiquem ligados, não percam. Quais são esses episódios? Quais são, Luiz? Você esqueceu? Esqueci. Da focinheira. E o episódio sobre equipamentos de passeio. Sim. Então, vocês já têm aí 2 conteúdos para ajudarem vocês que têm cães reativos a lidarem com isso, né? Não percam. Exato. A gente vai pedir para a edição colocar em algum lugar aqui na tela. Ou parece que tem uma mosca passando, né? Ou aqui embaixo para vocês acompanharem. Não percam. Agora tchau de verdade.